Olá pessoal, bem-vindos de novo à videoaula sobre simetria molecular. Hoje é a aula número 5, tá? Que a gente vai falar sobre as tabelas de caracteres. Bem, depois que a gente determinou os grupos de ponto, agora chegou a hora de utilizá-los. Sabendo então o grupo de ponto da molécula, a gente vai partir para a utilização do grupo de ponto relacionado a esse grupo de pontos que nós encontramos. Tá? Cada grupo de ponto tem uma tabela de caracteres associadas. Tá? São valores encontrados na literatura, tá? Tudo muito tabelado e já bem difundido. Então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês a tabela de caracteres do grupo OH, tá? De uma molécula, um íon, um objeto que tem simetria octaédrica. Então, a gente é possível perceber que ela é composta de uma linha que tem todos os elementos de simetria, tá? Então dá para ver ali C3, C2, C4 e por aí vai. E depois nós temos várias linhas com diferentes termos. Então vou explicar o que significa cada um deles. O primeiro deles, então, são os elementos de simetria deste grupo, que então vocês têm quais são e a quantidade deles. Então, todas as moléculas que porventura vierem a parar nestes grupos têm que apresentar todos os elementos de simetria apresentados na tabela de caracteres daquele grupo de ponto. Se vocês não estão achando, das duas uma, ou vocês caíram no grupo errado, ou vocês estão com dificuldade de achar aquele elemento de simetria específico, tá? Porque ele tem que existir. Todas as moléculas daquele grupo vão ter esses elementos de simetria nessas quantidades. Então, depois aqui nós temos as representações irredutíveis, que são os guias que a gente vai utilizar para poder fazer análise, principalmente quando a gente for trabalhar com vibrações moleculares, tá? Ou com o diagrama de orbitais moleculares. Eles são dados por simetria e a simetria daquela ligação, daquela vibração neste grupo. Então, pode ser do termo do tipo A, do tipo B, que é o que não tem nesse grupo, tá? Mas outros grupos vão ter. Tem os do tipo E e do tipo T. E eles têm índices que podem ser de letras ou números, ou a combinação de letras e números, e tem também que eles podem conter uma apóstrofe ou duas, tá? São símbolos para representar como são aquela representação redutível em relação às simetrias daquele grupo. Então aqui, nessa parte, vem falando como que se comporta aquele termo irredutível de acordo com os elementos de simetria do grupo. Nós vamos pegar um guia, pode ser um vetor, pode ser um orbital, pode ser uma função matemática, e tentar aplicar ela nesse grupo. E a gente vai fazer o seguinte, vamos ver o que acontece quando a gente aplica cada um dos elementos de simetria aqui. Quando o elemento de simetria ele é igual, depois de aplicar a nossa representação, então a gente fala que é simétrico, tá? Vamos supor que eu estou usando um vetor e esse vetor fica exatamente igual ao de partida na hora que eu faço as representações, tá? Então aí eu coloco sendo valor igual a 1. Se ele apresenta, se for um vetor, ele apresentar sentido contrário, ele caiu na mesma posição, mas no sentido contrário, então ele fala que ele é antissimétrico. Ou seja, é como se tivesse multiplicado ele por menos 1 apenas. Depois de fazer a operação, é como se eu tivesse multiplicado ele por menos 1. Então eu coloco menos 1 na representação. Agora, se eu chego num ângulo diferente, de 0 ou 180 graus, né? Então aí eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar e verificar qual que é a projeção
dessa posição final em relação à posição inicial, tá? Então eu projeto uma sobre a outra e descubro qual que é esse valor, beleza? Se esses valores vocês começarem a encontrar valores que não estão na tabela, é porque vocês têm que associar eles com outros vetores ou outros orbitais, dependendo do que você está trabalhando, somar os dois para poder chegar numa representação que está descrita nessa tabela. Então, por exemplo, se eu tenho ali o termo A1G, que é o primeiro da linha, ele é sempre mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, tá? O termo E, por exemplo, ele é mais 2, menos 1, 0 e por aí vai, tá bom? Então, se eu encontrar alguma coisa que eu fui seguindo as linhas, cada um dos elementos de simetria, e não está batendo com os que estão descritos ali, eu vou tentar combinar ele com outros, a fim de conseguir somando as componentes que eu fui encontrando para cada um dos elementos de simetria, até eu conseguir achar um que bata com o que está descrito aqui na tabela. Vou explicar daqui a pouco como é que funciona isso. Então, como eu disse, se ele é simétrico, ele é mais um, né? E se ele é assimétrico ou antissimétrico, ele é menos um. Do lado de cá, nós temos as funções, como as funções elas se comportam nesse grupo. Então, vamos supor, uma função linear. F igual a x, f igual a y, f igual a z, sendo o próprio eixo x, y e z, eles vão, por exemplo, ficar na representação redutível T1U, tá bom? O que acontece? Quando nós temos os diferentes orbitais, por exemplo, Px, Py e Pz, eles são dados pelas funções lineares. Quando a gente está trabalhando com orbitais do tipo D, eles são orbitais que têm suas funções de onda em relação ao centro do átomo, é uma função que é descrita por uma função quadrática. Por exemplo, dx2 menos y2, o orbital dz2, o orbital dxy, dyz, dxz, cada um representa uma dimensão, né? Uma vezes a outra, x vezes y é como se fosse um quadrado, e por aí vai. Então, as funções quadráticas, elas, para a gente, vão representar principalmente os orbitais quadráticos ou qualquer outro operador que trabalhe de uma maneira quadrática, tá? Quando a gente for trabalhar com vibrações moleculares, a gente vai ver que a vibração, quando ela é ativada por calor, por infravermelho, ela se comporta com o operador desse processo, ele é um operador de primeira ordem, tá? Então é uma função linear, grau 1. Agora, quando a gente está trabalhando com Raman, o Raman ele funciona com dipolos, né? Então o nome dipolo já pode ver que tem alguma coisa relacionada com o quadrado aí. Dipolo vem de dois polos e por aí vai. Tá? Então ela é ativada por um momento de dipolo, que é uma função quadrática. Então vai estar relacionado com as funções quadráticas. Os orbitais, Px, Py, Pz, com as funções lineares. E os orbitais D com as funções quadráticas, tá bom? Vão existir funções quadráticas que elas não estão relacionadas com os orbitais, tá bom? E também tem a linha, quando eu coloquei aqui, de funções cúbicas, tá bom? Que estaria relacionadas com processos de terceira ordem, tá? Ou então orbitais F. Mas como a gente não vai trabalhar com eles aqui, então decidi não colocá-los. Já o orbital S eu coloquei bem fraquinho aqui de cinza. O orbital S ele sempre vai ter componentes do tipo mais simétrico do grupo. Então, se o grupo aqui, a coisa mais simétrica é o grupo A1G, opa, aqui eu coloquei o S fraquinho, então o A1G é tudo mais sempre simétrico. Se fosse um outro grupo, for uma letra diferente, vai ser sempre A, sempre vai ser sempre tipo A, mas o índice pode mudar, tá? O índice e o apóstrofe pode mudar, e aí nós vamos ter o orbital S se comportando sempre com o elemento, a representação redutível mais simétrica do grupo.
Então, como são construídas essas representações irredutíveis? Então, como eu disse, ela tem vários componentes. Então, tudo vai estar relacionado com aquele grupo. A relação da representação redutível com os elementos de simetria daquele grupo. Então, a letra principal vai ser do tipo A, B, E ou T, tá bom? O A vai ser aquelas representações irredutíveis que elas são simétricas em relação ao eixo de maior ordem, tá bom? Então vai estar sempre mais um quando eu estiver falando com relação ao elemento de simetria de maior ordem, tá? E a identidade dela sempre vale 1, ou seja, ela é de uma representação irredutível de dimensão 1. Eu só preciso de um elemento, seja uma função x, seja uma função y, seja uma função z, um orbital, um nível de energia, para conseguir chegar nessas representações do tipo A. Eu não preciso somar ela com nenhuma outra para conseguir a representação do tipo A. As do tipo B, elas diferem do tipo A só porque elas são antissimétricas em relação ao eixo de maior ordem, enquanto as do tipo A vai estar mais um em relação às representações com as rotações de maior ordem, a do tipo B ela vai estar menos um, tá? E também ela é de dimensão 1, ou seja, a identidade dela vai estar associada à identidade, o valor igual a 1. Então não preciso somar mais nada, não preciso agrupar é, diferentes funções ou orbitais para conseguir chegar a uma do tipo B. As do tipo E, elas são de dimensão igual a 2, tá bom? Podem ser simétricas ou antissimétricas, tá? Mas o que define ela é do tipo ter identidade igual ao tipo 2. Ou seja, para chegar até elas, eu preciso somar ela 2 orbitais ou duas funções, tá? E as do tipo T, elas são de dimensão igual a 3, ou seja, identidade igual a 3. Tá? Então eu preciso somar 3 coisas para poder chegar lá. Então, o que eu chego de conclusão disso? Se eu estiver trabalhando com orbitais ou níveis de energia, tá? Níveis de energia que tem representação associada com o tipo A ou tipo B, eles não são degenerados, tá? Enquanto as do tipo E, as duas que eu precisei somar para poder chegar até essa representação do tipo E, elas são degeneradas. E as três que eu precisei somar para chegar do tipo T, elas também são degeneradas, tá? Então, se a gente voltar aqui no slide anterior, a gente consegue ver, por exemplo, que as funções lineares x, y e z, tá bom? Ou seja, o orbital px, py e pz do átomo que está ali na geometria octaédrica, no centro do octaedro, ela tem representação do tipo T11. São três orbitais degenerados. Outra forma de descobrir isso, além do termo, é você perceber que ela está entre parênteses. Os que estão entre parênteses, eles são degenerados, tá bom? Entre si, claro, né? Nas funções quadráticas pode acontecer alguns grupos que vão ter blocos, ou seja, dois orbitais dentro de um parêntese, enquanto outros dois vão estar em outro parêntese da mesma representação. O que isso quer dizer? Que eles são degenerados entre si, mas eles não são degenerados entre esses blocos que estão entre parênteses. Tá bom? Bem, os números, eles representam, então, a simetria em relação ao C2, que é perpendicular ao CN, tá bom? Então já começa a perceber que números só vão aparecer naqueles grupos do tipo D, que são os que têm C2 perpendicular ao eixo de maior ordem, tá bom? Se for simétrico, vai ter um índice 1, se for antissimétrico, vai ter índice 2, tá bom? Agora, se não houver C2 perpendicular ao CN, a gente usa o sigma V para poder colocar esse índice. Então, aqueles grupos que têm sigma V, tá bom? O CNV, por exemplo, vai ter índices nas suas representações. A letra G e a letra U, que a gente vai usar bastante quando a gente for trabalhar com os complexos metálicos,
Elas vêm do alemão, tá? Que significa par e ímpar. G está relacionado a funções pares e U a funções ímpares. E o que isso significa? Significa se ela for uma função par em relação ao centro de inversão, ou seja, ser par é ser simétrico, tá? Então ela vai ter o índice G. E se for antissimétrico, o índice U. Com relação ao sigma H, se ele fosse simétrico, a representação fosse simétrica, ela ganha um apóstrofe, e se for antissimétrica, ela ganha 2 apóstrofes, tá bom? Então, como que a gente aplica isso na química? Então, vamos pegar aqui e vamos descobrir como é que é o orbital S num grupo. Aqui eu mudei o grupo, tá? Grupo D4H. Vocês podem ver que não tem mais representações do tipo T, tá? Mas tem representações do tipo B. Bem, e a gente consegue perceber o seguinte: se a gente pega e aplica a identidade não muda nada. Então é simétrico, sempre simétrico em relação à identidade. Então vai dar 1. Se a gente tenta fazer um C4, tá bom? C4, aqui a gente tem que lembrar uma coisa. O eixo de maior ordem vai estar coincidindo com o eixo Z, tá bom? Então, só para ficar claro, o eixo Z é o eixo de rotação de maior ordem. Então, a gente tenta colocar o Z nessa direção para cima do plano, tá? E faz o orbital S, se a gente rodar de 90 graus, ou se a gente rodar de 180, que é no caso do C2. C2 aqui, no grupo D4H, esse C2 que está aparecendo ali, é quando eu faço o C4 apenas 2 vezes, tá bom? Então, por isso que só existe um C2, que é esse que coincide com o eixo C4. Se eu faço essas duas operações, que são no mesmo eixo, o orbital não muda. Então, simétrico, mais um. Se depois eu faço o C2', bem, C2', eu vou pegar aqui para mostrar para vocês aonde ele está localizado. O grupo D4H, o grupo D4H é como se fosse um octaedro, só que na posição para cima e abaixo do plano principal é diferente, como por exemplo, colocando aqui, ó, tá? Então, esses 4 aqui formam um quadrado, se eu olhar de frente, tá? Mas aqui eu tenho uma ligação em verde, aqui embaixo uma ligação em verde, ok? Aqui nós temos o C4, que é C4 uma vez, C4 duas vezes, que é o C2, ou C4 três vezes, que é o segundo eixo C4, por isso que tem escrito ali 2C4, tá? Então é o C4 uma vez, o C4 três vezes, depois tem o C2, que seria o C4, que acontece aqui duas vezes, tá? Depois tem C2', C2 duas linhas. O que isso quer dizer? Eu estou procurando agora outros eixos C2 que não coincidem com esse, tá bom? E tem 2 de cada tipo. Um deles acontece aqui, ó, tá? Em cima das ligações, tá? Então tem um C2 aqui, eu posso rodar aqui 180 graus, que vai ficar assim, ou assim, ok? Os outros dois eixos eles estão aqui, ó, no meio das ligações, tá? Esse aqui é então tem um aqui, tá? E vai ter outro aqui, que é o C2 duas linhas, ok? O sigma V é esse que coincide com esse daqui, o sigma D é o que coincide com esse daqui, tá? Então vamos lá. Se a gente tentar fazer o C2 linha ou o C2 duas linhas, não faz diferença a rotação, tá? E se eu pego e coloco a inversão no centro dessa esfera que representa o orbital S, também não faz diferença. Então, e assim por diante, tá? Pode fazer para todos. Vou parar por aqui, porque depois vem S4 e por aí vai, tá? Então vai ser 1, e assim por diante. Então, olha ali qual na tabela de caracteres que os 6 primeiros quadradinhos está com um positivo, que no caso é um A1G. Então é ali que o orbital S vai estar sendo representado, tá? Quando a gente vai para o PZ, vamos lá, PZ.
O eixo PZ, o orbital PZ, tá? O orbital PZ vai estar aqui, um logo para cima, um logo para baixo. A gente faz identidade, não muda, dá mais um. Se a gente faz o C4 aqui, ou a gente faz o C2, que também está aqui, o orbital o orbital PZ, ele vai simplesmente girar em torno do seu próprio eixo, tá? Não muda a posição dos lobos, nem tampouco muda o funcional da função de onda, que eu estou representando aqui com cores diferentes, tá? Então a gente fala que ele é simétrico em relação a esses dois, então é mais um. Agora, se a gente faz em relação ao C2 linha ou C2 duas linhas, que eles estão aqui e aqui, se eu rodo, vou colocar aqui de cores diferentes para vocês verem, representando diferentes cores aqui, o orbital PZ, o laranja e o verde. Se eu rodo aqui de 180 graus, o que acontece? Os sinais de função de onda alteram, tá? Então, se onde é positivo fica negativo, onde é negativo fica positivo, é como se eu tivesse multiplicado o nosso PZ por menos 1. Tá bom? É a mesma coisa que fosse um vetor, que apontasse de baixo para cima, na hora que eu faço 180 graus aqui, ele aponta agora de cima para baixo. Na mesma posição, só que de cima para baixo. Tá? Então ele é valor menos 1. Se eu rodo aqui também, ó, ao longo do meio das ligações, o que acontece? Vou fazer isso aqui também. Também é antissimétrico. Se eu aplico a inversão vai estar bem aqui. O que acontece? Esse logo para cima ele é invertido com o daqui de baixo. Eu troco isso. Então também é menos 1. Então se a gente for lá e ver aonde que tem mais 1 no primeiro quadradinho, mais 1 no segundo, mais 1 no terceiro, lembrando que eu coloquei eu coloquei dois elementos acontecendo aqui ao mesmo tempo, tal. Mais um no primeiro quadradinho, mais um no segundo, mais um no terceiro, e o quarto, o quinto e o sexto são negativos, é o termo A2U, que é esse daqui. Se a gente for lá ver nas funções lineares, vai lá o tal Z, representando aqui então o caso o PZ mesmo, tá? Então vamos agora para o PX, tá bom? Vou colocar o PX aqui, ó, de cores diferentes, laranja e roxo, tá? Mas lembrando que aqui deveriam ser todos iguais. Estou colocando aqui de cores diferentes, tá? Se eu faço a identidade, fica igual. Então é igual a 1. Se eu rodo de 90 graus, o que acontece? Eles vêm parar aqui na frente, tá? Então agora não deu nem mais 1 nem menos 1. Eu vou ter que calcular a projeção. Como que eu calculo a projeção isso? Isso é uma projeção de dois vetores, tá? A projeção de um sobre o outro é igual ao cosseno do ângulo que é formado entre eles, tá? No caso aqui, era assim e ficou assim, 90 graus, entre a posição inicial e final, depois de aplicar a operação. Então, cosseno de 90 é igual a zero. Depois eu faço C2, aqui, ó. Se eu fizer C2, vamos voltar à posição original, se eu faço C2, é como se eles tivessem rodado de 180 graus, tá? Ou eu coloco menos 1, porque eu sei que ele é antissimétrico ou assimétrico, né? Ou então eu faço a projeção do ângulo de 180 graus, que é igual a menos 1. Bem, eu vou escolher o C2' coincidente com o eixo X, tá? Se vocês forem fazer isso, vocês têm que manter essa escolha até o final, ok? Não pode mudar. Ou eu escolho o X ou eu escolho o Y, tá bom? Vai fazer diferença sim na hora que eu fizer para o eixo Y se eu trocar, tá? Então vou escolher o C2 aqui agora em relação ao eixo X. Então, fiz aqui, não mudou em nada, então ele é simétrico, é mais um, tá? Agora, se eu rodo neste eixo aqui, ó, entre o X e o Y, que seria o C2 duas linhas, que é esse daqui, ó, rodo de 180 graus, veja o que aconteceu. De novo, tá aqui, né? Roxinho, amarelinho. Ó, rodei. O X tem que parar no lugar do Y. Então é como se tivesse rodado de 90 graus também. Então a projeção é
cosseno de 90 é igual a zero. E se eu faço a inversão aqui, onde é positivo fica negativo, onde é negativo fica positivo. Então é antissimétrico, é igual a menos 1. Então eu vou lá e procuro na tabela onde que está. Primeiro quadradinho 1, segundo quadradinho 0, depois menos 1, depois mais 1, depois 0, depois menos 1. E assim por diante. E não tem, tá? Então eu falo assim, beleza. Então eu vou ter que procurar alguma outra coisa que eu possa complementar com o px para dar alguma coisa parecida com a da tabela. Então procuro outro orbital. A gente sabe, né? O PZ já tem o seu próprio termo ali, então só pode ser o PY. Se a gente fizer para o PY, agora eu vou deixar os dois aqui e vou fazer para o PY. Então, o E vai ser igual, o C4 vai ser igual, tá? O C2 vai ser igual, o que muda é aqui embaixo agora. O C2', veja só, aqui era o eixo X, então eu vou colocar no eixo Y. Se eu faço aqui o C2' em torno desse eixo, o que acontece? Eu troco, tá bom? Então vai dar menos 1. Se eu não mantivesse essa escolha e fizesse em cima do Y, que agora ia dar mais 1. Ia ser igual ao caso anterior. E na hora que eu fosse somar um com o outro, não ia dar certo, tá? Depois eu faço aqui, ó, 90 graus aqui no C2', que é entre o X e o Y. Então se eu faço 90, não, 180, né? Se eu faço isso, opa, vai dar assim, ó. Então aí ele cai em cima do X, que é a mesma coisa de rodar 90 graus. Então vai dar zero. A inversão aqui em cima vai trocar esse da frente com o daqui de trás, que é roxinho, tá? Então aí vai ser igual a menos 1. Também não tem nenhum termo associado a esse padrão, uns zeros e menos uns, tá bom? Então se eu somar o px e o py nesses termos, aí eu começo a ver lá, ó, apareceu mais 2, 0, menos 2, tá bom? Agora, cuidado aqui, tá vendo? O C2', 1 deu mais 1, outro deu menos 1. Se eu tivesse colocado o C2' em cima do Y, o PY ia dar 1 mais 1 seria 2 e não tem na tabela, tá? Então por isso que a gente tem que ser padronizado. E assim por diante. Então se a gente for lá e ver qual a representação redutiva que está relacionada com esse padrão, seria a EU, que é o que está escrito aqui, ó. Que o x e o y, o px e o py, são degenerados nesse grupo de ponto, né? Vamos pegar um exemplo aqui agora. Ó. Esse exemplo aqui, ó, é de uma vibração molecular, tá? Então, essa vibração seria desse complexo de platina, tá? E aí, uma das vibrações possíveis é quando todos os 4 átomos de cloro se aproximam ou se afastam, né? Ao mesmo tempo, na mesma velocidade. Então ele está aqui, os átomos de cloro aproximam e se afastam, todos eles juntos, na mesma velocidade. Se a gente for pegar esses vetores e tentar aplicar aos 4 vetores de uma vez os elementos de simetria do grupo, veja o que acontece. Com E é sempre igual a 1. Com o C4 ou com o C2, que acontece nesse ponto central aqui, ele fica igual. Com o C2', tá bom? C2' aqui agora eu vou falar que é esse daqui, o C2 duas linhas é esse daqui agora, tá? Não faz diferença, só tem que manter o padrão, tá? Então vai ser mais 1, aqui vai ser mais 1. E depois, por fim, nós temos aqui a inversão. A inversão, o que acontece? Essa setinha está apontando para dentro, ela passa para a inversão, apontando para dentro também. Essa setinha está virada para dentro, ela vai, nessa direção, ela vai vir apontando nessa direção pelo outro lado. Tem que ser o oposto, tá bom? Então, esse vetor, se eu multiplicar por menos 1, ele muda a setinha de posição, vai lá para o final dela. E ela tem que ser projetada do lado de cá. E assim por diante. Tá? Então, essa vibração ela tem simetria do tipo A1G. Já essa daqui, o que acontece?
Enquanto esses dois estão se aproximando, esses dois estão se afastando. Quando esses dois estão se aproximando, esses dois se afastam. Então, se eu pego os vetores e tento analisar, com E vai dar mais 1. Com C4 nessa posição, o que acontece? Essa setinha vem parar aqui. E essa vem parar aqui e assim por diante. Então, dá este padrão de setinhas no final, de vetores. Se eu comparo esse com esse, é como se eu tivesse multiplicado todo mundo por menos 1. Veja só, essa setinha aqui está apontando para fora, na posição dela tem uma setinha de tamanho igual, apontando para dentro. Essa daqui está apontando para dentro, do lado de cá, do mesmo tamanho, apontando para fora. E assim por diante. É como se eu tivesse multiplicado todo mundo por menos 1. Então dá antissimétrico, menos 1. Se eu faço um C2 aqui e rodo 180 graus, essa setinha, roda, 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 ela vem parar aqui. Então, essa daqui em relação ao de partida é a mesma coisa. Então é mais 1. Se eu faço o C2 linha, tá bom? E rodo aqui, ela vai dar assimétrico. O C2, duas linhas, seria simétrico. O I vai dar, aqui seria C2, tá, gente? Tá aí, mas é C2, tá? É o C2, duas linhas, tá? Então, vai dar o termo B2G. B2G, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, mais 1 e assim por diante. Tá bom? Então, é só ir fazendo. Por fim, aqui nós temos a molécula de amônia, tá? Como que são os orbitais do nitrogênio na molécula de amônia, tá? Bem, vamos lá. O Px e o Py, vou colocar aqui a molécula de amônia. O Px e o Py, eles vão estar assim, ó. Aqui está a molécula de amônia, as três ligações piramidais. Aqui está o eixo Z, onde tem o eixo C3, tá? Então o eixo X vai estar para cá e o Y vai estar para cá, para frente, tá bom? Px e Py. E aí eu vou olhar o jeito mais fácil é olhar para o X e para o Y, vendo de cima que eu tiro a componente Z. Então se eu olho para o orbital Px, o Y está aqui, o Z está aqui, ó, o Y está aqui, o X está aqui, o Z vai estar aqui em cima, tá? Então eu faço um C3, eu estou rodando nesse sentido aqui, tá? Então eu rodo de 120 graus, o orbital Px vai parar aqui, tá? Então a projeção deste final em relação ao original é o cosseno de 120 graus, que dá menos meio. Se eu aplico o sigma V pode ser qualquer um, vou escolher o XZ. Então, XZ. Então, eu troco o valor do Y, tá? Como o Px não tem nenhuma componente em cima do Y, ele fica igual, então é simétrico, tá? Não precisa fazer mais nenhum dos outros sigmas V ou do C3, tá? Só escolhe um e mantém. Não vou fazer a identidade, porque a identidade é sempre igual a 1, ok? Vamos para o PY, só que aí o que acontece? Não tem valor meio e mais 1. No caso seria E igual a 1, o C3 igual a menos meio, e depois aqui o sigma V igual a 1. Não tem isso na tabela. Então eu vou ter que juntar com algum outro para poder ver se vai ser o PZ ou se vai ser o PY, tá? Vamos fazer para o Y. Se eu rodo de 120 graus aqui, ó, ele vem parar do lado de cá, tá? Com esses sinais de função de onda. 120 graus, 90, mais um pouquinho aqui, 30, tá? A projeção também é cosseno de 120 é igual a menos meio, tá? Já com relação ao sigma V, no plano XY, veja o que acontece. O positivo troca com o negativo. Então, ele fica antissimétrico ou assimétrico, né? Então, é dar menos 1. Se eu somo Px com Py, o E do Px vale 1 e o E do Py também vale 1. Então, somando os dois dá 2. Se eu faço a soma dos C3, dá menos meio com menos meio, ou seja, dá menos 1. E o sigma V dá mais 1 com menos 1, que é 0. Tá?
Aí sim tem esse representação irredutível com 2, -1 e 0, que é o termo E. Então, o Px e o Py, eles são representados pela letra E e são degenerados. Então, a molécula os orbitais do Px e Py na amônia são degenerados, tá? E eles são representados pela letra E, tá bom? Com relação ao eixo Z, agora o PZ, o que acontece? Eu projetei aqui o Z e o X, tirei o Y, para ficar mais fácil de visualizar, tá? Então, se eu rodo de 120 graus em torno do eixo C3, que coincide com o eixo Z, que é esse eixo aqui, nada muda. É simétrico, então vale mais 1. O plano σV, que é o plano XZ, tá? Que eu escolhi nas outras duas representações, que está aqui também, tá? Então, se eu tento fazer isso, não muda nada também. Onde é positivo, continua positivo, onde é negativo, continua negativo, que só trocaria as componentes do eixo Y, e não tem nenhuma no eixo Z, tá? Então, é simétrico também. Então, o E vale 1, como sempre. O C3 vale 1 e o σV também vale 1. Então, se eu for lá analisar, o termo que corresponde a essa representação é o A1, tá bom? Então, não é degenerado com o X e com o Y, tá? Com Px e com Py, e a simetria que está relacionada com ele é do tipo A1, o termo associado ao tipo A1. Bem, então é isso, pessoal. Então, com relação à tabela de caracteres, é aprender a fazer essas projeções, aplicar os elementos de simetria e determinar aonde eles se encaixam, tá? Vai ser muito útil quando a gente estiver falando de orbitais moleculares, porque eles são determinados pela simetria do orbital formado, tá? Na simetria no grupo de pontos daquela molécula, tá? Então tem uma aplicação importante aí, tá bom? Então é isso, tá? Até a próxima aula.